Então, Carlos, chegou o momento de você responder pra gente. Por que que o Mundo Nerd salvou você de pensamentos ruins? Que pensamentos ruins eram esses? E como que você se livrou de tudo isso? Eu acho que a solidão é uma situação que transforma a nossa vida numa coisa muito diferente do que a gente está acostumado quando a gente tem a companhia de alguém. E eu tive que morar sozinho praticamente desde os meus 20, 19 anos, né? E dentro disso eu me virei muito, porque a minha mãe sempre precisou cuidar do meu irmão. Infelizmente, meu pai deu muita mancada com a gente, né? Comigo, com a minha mãe. E por conta disso eu acabei morando sozinho. É, Passou muito tempo, eu tinha pessoas que estavam do meu lado e infelizmente elas foram embora por causa de doenças e tal. E eu caí numa depressão muito forte, que eu não queria sair de casa, eu ficava habitulado em pensamentos ruins, eu não tinha vontade de viver, eu sentia a necessidade de curar alguma coisa que para mim não tinha cura, e fui vivendo um dia após o outro, tive algumas crises de pânico muito sensíveis para mim na época, e eu foram coisas tão simples que me fizeram partir para um pensamento positivo e uma vida nova. Eu ganhei o mangá, comecei a me jogar mais para o mundo do mangá, eu comecei a ler mangá e foi o Tokyo Ghoul, depois entrei para o One Punch Man, e fui vendo algumas histórias antigas de mangá que eu consegui achar. Achei a história do Star Wars no mangá, e isso foi criando muros para essa coisa ruim que eu estava sentindo. E aí eu ainda não tinha inserção com as pessoas. E eu comecei a jogar Pokémon Go. E eu comecei a ir para o Ibirapuera, comecei a fazer amizade com muita gente no bairro, voltei a falar com amigos por causa disso, e comecei a andar, perdi peso, fazia 12 quilômetros para pegar Pokémon e girar Pokéstop. É uma coisa que para muita gente que não está nesse universo nerd é besta. Para mim não foi, para mim salvou minha vida. Eu não tenho vergonha de falar de nada disso. Salvou realmente minha vida. Hoje eu me tornei uma pessoa diferente porque eu consegui dar abertura para esses tipos de história. Foram histórias que me tiraram realmente daquela rotina ruim e que me colocaram a mudar a minha forma de pensar. Então isso foi totalmente especial para mim. Eu tenho muito carinho por isso. Eu tento passar para todo mundo e prolongar esse negócio do mangá, HQ. Eu sempre tento falar para o máximo de gente, ó, assiste isso, lê isso, faz isso e aquilo. Então, foi muito bom para mim entrar reentrar nesse mundo e abrir portas com ele, né? Foi muito interessante. Então, por isso que salvou a minha vida, eu tenho certeza que salvou a minha vida. Eu não sei como eu estaria se eu tivesse continuado com aqueles pensamentos. Que fantástico! Vitor, eu sou um comunicador há quase 20 anos e confesso que as palavras faltam aqui, a emoção sobra, porque é um relato muito bonito, viu, Carlos? E muito corajoso. Muito obrigado por dividir essa história com a gente e com os nossos ouvintes aqui do podcast Porque Nerd. Você vê só, a gente tá nessa aqui pela diversão, a gente adora falar dessas coisas, mas é sério, gente. Existe muito sofrimento. Existe muita coisa ruim que a gente vive, às vezes entre nós mesmos, dentro de nós mesmos. E nada como uma boa história, nada como um mangá, uma HQ, um Pokémon Go, um filme para tirar a gente desse momento ruim, dessa solidão, dessa depressão, fazer novos amigos, reencontrar pessoas que há muito tempo você não via e você, nosso ouvinte, não está vendo. Mas nós estamos aqui vendo o Carlos, ele está com um sorriso no rosto contando essa história. Ele venceu, o mundo nerd fez com que ele se salvasse.
Vitor, suas palavras, por favor. Não, e não tem que ter vergonha de falar, não tem que falar com orgulho, sim. Não só o Carlos, mas eu ouvi a história dele aqui super emocionado, com um sorriso de orelha a orelha. Eu acho que muita gente que está ouvindo também vai se identificar. Eu também sou um cara que eu já tive depressão e esse mundo, esse universo nerd me tirou, ajudou muito e continua ajudando muita gente. Você se aprofundar numa história, num jogo, num filme. E é muito obrigado mesmo, Carlos, por ter compartilhado essa história com a gente, com os ouvintes. Eu me emocionei aqui ouvindo. Muito bom mesmo, adorei.